Salmo 57. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo exalta. Ele dos céus enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é a espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Amaram uma rede aos meus passos, a minha alma ficou abatida. Cavaram cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Amém? Nós temos o salmista Davi, e rei, escrevendo uma parte da sua vida, uma parte das suas lutas. Quando jovem ainda, foi perseguido pelo rei Saul, pelo simples fato que Saul entendeu que o profeta Samuel havia ungido a Davi e que ele estava ameaçando agora o seu trono. E ele escreve esse salmo relembrando daquele momento que ele estava na caverna de Adulão, quando Saul ali estava para matar. A alma de Davi estava perturbada. E ele diz assim: a minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é a espada afiada. Crente tem problema? Crente tem depressão? Crente tem medo? Crente tem angústia? Crente tem insônia? Vocês já pararam para meditar? Nos parece que quando é oferecido o Evangelho para nós, algumas vezes dá-se a entender que no momento em que aceitamos a Jesus, todos os problemas fugirão. As palavras que vêm até a nós são palavras que aparentemente demonstram que você vai viver um mar de rosas, que você não vai ter mais problema. Todos os problemas da sua família vai ser resolvido, todos os problemas no trabalho vai ser resolvido, todos os problemas de angústia, depressão e etc serão resolvidos. Mas aí nós aceitamos a Jesus. E por um momento a impressão que temos que realmente isso vai acontecer. Quando existe uma verdadeira conversão, uma conversão genuína, aquele primeiro impacto
espiritual nos dar a entender que não vamos ter mais problemas. Quantos de nós passamos por isso? E aí por um tempo parece que nós não vemos problema assim. Tudo está perfeito. Nós vamos à igreja, os irmãos são perfeitos, não tem problema. Nós nos alegramos. Alguns são automaticamente batizados com o Espírito Santo. E aí os irmãos nos abraçam, nós vamos para o nosso lar e ouvimos músicas, hinos, e choramos, e aí lemos a Bíblia, e tudo parece novo, tudo parece perfeito. Entramos nos grupos da igreja, e aí começam os problemas. Aqueles irmãos começam a não parecer mais os mesmos. Os líderes começam a puxar a nossa orelha. O pastor, que parecia tão perfeito, agora já começam a ver algumas falhas nele. E aquela força que eu estava de ir ao trabalho e ver os problemas, as dificuldades, ser perseguido, e tudo isso começa a parecer que está me enfraquecendo, e eu começo a revidar os ataques, e aí começa um grupinho de fofoca, e meu nome está ali no meio, e as coisas parecem que vão deteriorando-se. E aí nós nos perguntamos, por que isso? E algumas vezes, para alguns, a coisa vai piorando. Quando você tem todas aquelas promessas de que você tem livramento, aí de repente você recebe uma má notícia, e uma situação muito grave ocorreu, e você não esperava por aquilo. E aí a frustração. E aí vai se amontoando uma série de situações. Davi era aquele crente que, quando recebeu a notícia que ele seria ungido rei, eu imagino que ele, na sua juventude, pois era muito novo ainda, adolescente, começando a sair da adolescência, eu imagino que Davi foi de volta para os campos, alegre, cantando, salmodiando, e ele não imaginava a tempestade que haveria de vir depois daquela unção. O profeta Samuel foi até a sua casa. Que honra! Você sabe o que significa no Velho Testamento um profeta ir na sua casa? Naqueles tempos o profeta era equivalente a Deus na terra. Os reis temiam os profetas, e o ofício de profeta era tão poderoso que, se ele profetizasse algo que não viesse da parte de Deus, ele era morto, porque o seu ofício era muito sagrado, tinha que ser levado com muita seriedade e responsabilidade. Quando Jessé recebe o profeta Samuel na sua casa, eu imagino a honra que ele sentiu, era o próprio Deus na sua casa. Então Davi sai dali, vai para os campos, e naturalmente é uma conjectura, porque nós não temos os detalhes dos acontecimentos posteriores por qual eu estou falando, mas eu, como qualquer outra pessoa, saiu dali eufórico, alegre, e como ele era um músico, uma pessoa que estava sempre salmodiando,
Ele faz os seus salmos alegre até o momento em que os problemas começam. Não foi de uma hora para outra, se passou um bom tempo, mas os problemas começaram. Mas Deus estava com aqueles problemas. Ele é chamado para o reino. Descobriram que ele poderia, através da sua arma, apaziguar as perturbações do rei Saul. Mas num determinado momento, Saul se sente ameaçado e começa a persegui-lo. E aí vocês conhecem a história. Todos nós temos que lidar com essas situações. Os nossos filhos, que muitas vezes, eu fico imaginando minha mãe, nascida no meio cristão, tinha um filho que aos 14 anos já não queria saber mais de Deus, e bebia, e depois fumava, e depois perturbava, fazia coisas erradas. Quantas vezes eu a encontrei orando de joelho, clamando por minha vida, depois de eu voltar de uma balada. Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por dificuldades. E por que passamos? Se a Bíblia nos diz tantas coisas boas, como por exemplo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas antigas ou velhas já passaram. Se a Bíblia diz que nós morreremos na nossa velhice com saúde, lá em Jó tem um versículo que fala sobre isso. Vamos ver. Jó 5:26. Tantas promessas que nos é feito através da palavra de Deus. Aparentemente há uma contradição. 5:26 diz assim: na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Olha só, na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Ninguém recolhe um feixe de trigo antes de ele amadurecer. Tem outros versículos, como por exemplo, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e terás longa vida sobre a terra. E muitos outros versículos que poderíamos citar aqui, que nos traz promessas preciosas e grandiosas para que tenhamos uma vida com abundância. João 10:10, o ladrão veio senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Vida com abundância. Talvez alguém pensou assim: ah, mas isso é lá no céu, pastor, a vida com abundância, não é aqui na terra. Não teria lógica Jesus falar sobre vida com abundância no céu, porque nós sabemos que lá no céu não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver tristeza. Vida com abundância o Senhor nos promete aqui na terra. Mas Jesus também falou: neste mundo tereis aflição, e tendes bom ânimo. Neste mundo tereis o quê? Mas tendes bom ânimo. Precisamos entender as complexidades que nós passamos e que nós temos e que nós vivemos, e que aqueles que nós pregamos também passam, e nós também passamos. Muitas pessoas nessa etapa da transição entre tudo maravilhoso na fé, agora que eu aceitei a Jesus, tudo perfeito,
Mas aí eu começo a ver os problemas e parece que eles não estão se resolvendo. Eu oro e parece que Deus cerrou os céus e não ouve a minha oração. Eu peço oração à igreja e parece que as coisas não mudam. Muitas pessoas desistem nesse processo da transição entre o começo da fé e o prosseguimento para o amadurecimento. Porque elas não entendem, porque tantas promessas foram faladas e foram relatadas e agora elas estão passando por isso. Isso sem contar aqueles que vivem tragédias. Você imagina vários casos acontecem, mas imagina, eu já lembro pelo menos de uns 4 casos de um ônibus inteiro de crente viajando de um lugar para outro e cair num determinado barranco e todos morreram. Vocês já pararam para pensar como a família cristã desses irmãos que morreram, que estavam indo fazer a obra de Deus, se sentiram? A confusão mental que eles passaram, as dificuldades para entender porque Deus não livrou aquele grupo de crentes. E aí nós temos os casos que são interior nosso. O que é cura interior? A cura interior é o processo pela qual a nossa alma ela vai sendo transformada dia após dia, saindo de todas essas mazelas que o mundo nos fez viver, dessa percepção maligna do controle de Satanás sobre este mundo. A Bíblia diz: o mundo jaz no. Muitas pessoas não entendem isso, porque nós lemos sobre essa soberania de Deus, sobre o controle de Deus sobre tudo, e aí fica aquela incógnita: e aí? Ou aquele dilema: se Deus controla tudo, por que Satanás age? É assim que o mundo também muitas vezes entra nesse conflito. Por que as tragédias? Deus não controla tudo? E aí, vocês que pregam? Porque Deus não livrou aquelas pessoas vítimas do terrorismo agora na Espanha e em outros lugares que aconteceram um após o outro nessa semana? Eram boas pessoas. Deus está no controle de tudo. Mas na história de Jó, nós entendemos que Deus permite que Satanás haja neste mundo até um determinado limite. Quem foi que oprimiu a Jó? Foi Deus? Quem oprimiu a Jó? Deus permitiu. Deus permitiu. Mas o opressor foi Jó. A Bíblia diz: o opressor foi Satanás, perdão. A Bíblia diz: ninguém sendo tentado diga que Deus eu fui tentado, porque Deus não tenta ninguém. Satanás chega para Deus e diz: olha, aí o teu servo. A Bíblia diz que Deus via Jó como justo, homem justo e fiel. Amém? E Satanás faz o seguinte: olha, estende as suas mãos sobre ele. E Deus diz para ele: tudo bem, então vai você e estende as suas mãos sobre Jó, só não tira a vida dele. O agente direto da opressão não foi Deus, foi o diabo. Porque ele tem uma certa autonomia em atuar neste mundo.
Eu olho para a hora e eu já começo a me preocupar. Porque nós temos tanta coisa, muita coisa. É tremendo esse assunto. Ele tem uma certa autonomia. Não foi à toa que Jesus disse, perto da sua morte: aí vem o príncipe deste mundo, o qual não tenho nada com ele. Jesus o chamou de quê? Príncipe deste mundo. Príncipe deste mundo. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz: o Deus desse século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho. O Deus deste século. Alguns diziam assim: Satanás é o pai da mentira. Quando ele prometeu a Jesus que daria os reinos dessa terra, ele estava mentindo. Não. Ele domina com um certo limite, sob o controle de Deus, mas ele tem autonomia sobre os reinos deste mundo, e ele influencia os governos, e ele influencia os reis, influencia os presidentes. Não é à toa que o nosso país vive agora com a Lava Jato, a exposição de um lamaçal de corrupção que nós já imaginávamos que existia, mas até então estava oculto. Jesus o chamou de príncipe deste mundo. 2 Coríntios 4:4, Paulo o chamou de Deus deste século. A Bíblia diz lá em João que este mundo jaz no maligno. A palavra jaz quer dizer está morto. Por isso, quando você vai no cemitério, está escrito: fulano jaz aqui. Está morto. Este mundo está morto no maligno. Quando Jesus foi tentado, ali havia, porque senão não seria tentação. Só pode haver tentação se o objeto proposto estiver tendo algum fato, ou seja, um fato, de fato, alguma coisa que me chame a atenção. Jesus poderia desmascarar falando da soberania de Deus e do controle de Deus, e simplesmente isso. Mas Jesus sabia que Satanás, de certa forma, tinha um determinado controle. E quando isso foi dado a Satanás, quando Deus fez Adão e Eva e colocou neste mundo lá no jardim, no paraíso, lugar de delícias, Deus havia dito para eles não comerem da árvore que estava no centro do jardim, a árvore do conhecimento do mal. Como vocês conhecem a história, Satanás tentou a Eva tentou Adão, e os dois comeram da fruta, que não era uma maçã, era uma fruta. A Bíblia não diz que tipo de fruta é. Na Idade Média foi feito um quadro e começou então esse assunto da maçã, mas era uma fruta. Naquele momento, da queda do homem, Satanás passou a ter um certo governo sobre este mundo. Amém? Quando nós aceitamos a Jesus, há realmente uma mudança dentro de nós. E aqui eu vou fazer uma comparação com este pedestal.
A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Por favor, abram suas Bíblias. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Diz assim o texto da palavra de Deus: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano é um ser tricótomo. O que quer dizer? Ele é formado de corpo. Aqui está o corpo, essa parte de baixo. Corpo, todos estão vendo? Corpo. O corpo, essa parte aqui, de baixo. É formado de alma. Então nós vamos representar a alma com essa parte aqui. A alma. E é formado de espírito. O que Paulo está dizendo? Que o nosso Deus de paz nos santifique em tudo, em nosso espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Porque nós somos formados destas três partes. O corpo é a parte material do homem que Deus fez para que pudéssemos nos expressar, nos exprimir através deste mundo material. Tudo aqui é material. A Bíblia, o tablet, o púlpito, as cadeiras, o mundo físico que nós conhecemos. Sem o corpo nós não poderíamos ter acesso a este mundo material. E vocês estudam sobre o corpo de forma, além de viverem o corpo, pegando nas coisas, olhando, ouvindo, então não precisa falar muito. No grego a palavra corpo é soma. Soma. E a alma? Até um tempo atrás, os cientistas não reconheciam a parte imaterial do homem. Eles apenas compreendiam o corpo. E através do corpo eles faziam suas pesquisas. Por isso muitas pessoas que morriam ou até mataram, estas pessoas tinham seus cérebros cortados para exames e etc, etc. Como até hoje existe, mas com outra concepção. Naquela época então não se compreendia a parte imaterial. Os estudos avançando compreenderam que o homem tem uma segunda parte, que é a alma. O que é a alma? A alma é a parte imaterial do ser humano que não se pode tocar, não se pode ver. E esta parte imaterial, ela existe, embora hoje a psicologia a compreenda, estude sobre a alma, mas ela não pode ser, ela não é tangível, ela não se pode tocar, ok? Mas hoje você vai no psicólogo, no psiquiatra, psicanalista, todos eles compreendem, até um médico que trabalha mais com a parte física do homem, compreende a alma e a aceita. E o espírito? O espírito é a parte imaterial que Deus colocou no ser humano, que a ciência ainda não a compreende e não a aceita. Para a ciência, o homem só existe em alma e corpo. Para os religiosos,
religiosos, até aqueles que não são cristãos, eles já aceitam o Espírito como uma parte existente, com suas distorções doutrinárias, etc. Mas nós sabemos pela Bíblia que existe o Espírito humano, porque está escrito na palavra de Deus que o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente preservados, irrepreensíveis. Então está aqui tricotomia: espírito, alma e corpo. A palavra alma no grego é psique, ou fica com psique, a outra some da minha mente. Psique, que vem a palavra psicologia. A palavra espírito, ela tem duas conotações. No hebraico, que é quando diz sopro, lá em Gênesis, e no grego, a conotação mostrando a diferença entre espírito e alma. E aí, essa parte, embora não entendida e compreendida perfeitamente por nós, até nós que cremos na palavra de Deus, mas se nós formos para Hebreus, deixa eu ver o versículo aqui, Hebreus 4:12, por favor. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha o poder da palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, ou seja, perfeita, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do Espírito. Da alma e do Espírito, e das juntas e medulas. O que quer dizer juntas e medulas? E apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Preste bem atenção. Espírito, alma e corpo. Essas duas partes, elas não há condições de separá-las. Mas a palavra de Deus consegue penetrar na divisão da alma e do Espírito. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Glória. Vou correr. Quando nós aceitamos a Jesus, algo acontece. Alguém fala de restauração. Eu tenho minhas reservas quanto a esta palavra, teologicamente falando. O homem é restaurado. Eu não bato muito bem com esse termo, embora é aceito na teologia tradicional. Eu prefiro um texto bíblico que está em 2 Coríntios 5:17. Se quiser procurar, a Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, a Bíblia diz que dentre aquele questionamento de Nicodemos, Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Jesus usou o termo novo nascimento, que bate com Paulo, que diz que nova criatura é. Quando o homem aceita Jesus, a mulher ou o ser humano aceita Jesus, ele nasce de novo. Amém? E por que ele nasce de novo? Porque com o pecado, com a queda de Eva e Adão, essa parte espiritual, ela estava adormecida. Entenda bem, Deus colocou um espírito no homem. Deus colocou o espírito
Espírito no homem? Por que Deus colocou o Espírito no homem? Porque a Bíblia diz lá em João, Evangelho de João, capítulo 4, o versículo, não lembro bem, mas vamos lá, nós achamos rapidamente. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é o quê? Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus colocou o Espírito no homem para que ele pudesse se relacionar com o homem, porque Deus é Espírito. E se o homem apenas tivesse alma e corpo como os animais têm, os animais não têm espírito, Deus não haveria de se relacionar com os homens. Mas por nós termos o Espírito, a parte material que faz conexão com Deus, é que nós nos relacionamos com Ele. Amém? Amém. Com a queda do homem, com o pecado entrando na vida do ser humano, essa parte espiritual morreu. E aí você diz assim: pastor, deixou de existir? Não. Morte na Bíblia não quer dizer deixar de existir ou deixou de existir. Morte quer dizer separação. Fale comigo assim: morte quer dizer separação. Em Isaías a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O que deixou de estar ativo no homem foi o Espírito. Essa alma que agora está sem o Espírito, ela ficou perdida, ela ficou confusa, porque através do Espírito Deus vinha todas as tardes, conversava com Adão e Eva e os orientava para que vivessem uma vida de delícias. Lembra do versículo em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável? Eles viviam a perfeita e boa, agradável vontade de Deus. Deus se relacionava diretamente com eles, porque eles eram íntegros, corpo, alma e espírito. No momento que eles pecaram, essa conexão foi perdida, e o homem passou a viver de alma e corpo. O espírito continuava ali, mas desativado. Espírito é eterno. Espírito não é algo que vai se desfazer, ele é eterno. Mas agora ele se encontrava em trevas. Lá em Provérbios, a Bíblia diz assim: que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Com este espírito apagado, desativado pelo pecado, o ser humano está desativado também de Deus. Às vezes nós cantamos para o pecador, né? O Espírito Santo se move em você. Está errado isso. Se você se referir a crente sobre isso, a nascidos de novo, você está correto. Todos nós somos filhos de Deus. Está errado isso. Lá em João capítulo 1, versículo 12, se eu não me engano, ou o próximo, a Bíblia diz que filhos de Deus são aqueles que creem no seu nome. Amém? Então não são
como nós muitas vezes erroneamente pregamos. Preste atenção aos versículos que eu estou dando. A nossa autoridade está de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, não é isso? Se eu falar alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Qualquer pregador, a autenticidade dele está se ele estiver segundo a palavra de Deus. Se alguém falar, diz a Bíblia, fale segundo os oráculos de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem são os filhos de Deus? Todos que o receberam, amém? Se tornaram filhos pelo poder de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E por que todos não são filhos de Deus? Porque estão mortos, como diz em Efésios, em seus delitos e pecados. E a Bíblia diz que eles são por natureza filhos da desobediência, e estão reservados para o dia da ira. Então, aquele que não nasceu de novo, ele está morto em seus delitos e pecados. A natureza dele é uma natureza satânica, e ele está reservado para o dia da ira. Por isso que você deve orar pelos seus parentes, pelo seu irmão, pela sua irmã, pelo seu tio. Você deve lutar até a morte para que eles alcancem a salvação, porque eles estão mortos. E olha, vou falar claramente, vocês já são obreiros, eles irão para o inferno se eles não aceitarem a Jesus. É a Bíblia. Posso fazer nada. Se você quiser, você aceita. Se você não quiser, você não aceita. Estão mortos em seus delitos e pecados, como nós estávamos. Inclusive o texto lá em Efésios se refere a isso, que no outro tempo estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Era assim que nós estávamos também, condenados ao inferno. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: mas a todos pecaram e destituídos. E em outra tradução diz: e separados estão da glória de Deus. É isso. Porque a inclinação da carne é a morte, e há o salário. Amém? Amém. E o salário é também a morte. Então todos que não aceitam e não recebem a Jesus estão mortos e estão indo para o inferno. Mas vamos lá, porque a hora não nos ajuda. Você sabe que nós temos aqui assunto para falar 3-4 dias seguidos. E como eu renovei esse estudo, que foi um estudo que eu fiz há muito tempo, quando eu ainda era novo na fé, eu adentrei muito nesse assunto, e depois com o tempo eu fui deixando ele para tratar de outros assuntos, e eu percebi que o que eu ia trazer para vocês aqui é um quarto daquilo que esse assunto requer. Mas nós vamos marcar outro, o pastor Léo quer marcar outro para antes do fim do ano, e nós vamos fazer com toda a igreja, e você deve vir, né? As duas igrejas, porque nós vamos aprofundar esse tema. Hoje é um dia que nós vamos nos preparar para algo maior que Deus tem para nós. O que foi que nasceu de novo no ser humano? O Espírito. Esta parte imaterial que estava desativada nasceu de novo. Amém? Mas o que aconteceu com a alma e com o corpo? Eles continuaram da mesma forma.
Pense bem nisso. A alma, sem o espírito ativado na queda, ficou muito confusa. Ela nunca tinha se desligado. Ela foi feita por Deus para ter uma conexão e receber de Deus a orientação para a nossa vida material, mental e material. Mas com a queda agora, ela que foi feita para se relacionar com o mundo espiritual e diretamente com Deus, a alma agora ficou sozinha, ficou perdida. O corpo é inerte. Se a alma sai do corpo, o corpo volta ao pó. Então o corpo não tem comando. O que tem comando é a alma. Amém? Amém. O corpo é um objeto físico, é uma coisa física que quando a alma sai, se estraga, se corrompe e desaparece. A alma ficou perdida. Ela foi feita para ter ligação com as coisas espirituais. E agora que Deus não está mais ativando o espírito humano, o que a alma faz? Vai à procura de um outro espírito. E qual é o espírito que ela encontra? O espírito deste mundo. Quem governa este mundo espiritualmente para o mal? Satanás. A alma começa agora a se relacionar com os demônios, com Satanás e com todos os poderes das trevas. E tudo aquilo que procedia de Deus deixou de existir. Como a alma é um ser que precisa ter conexão com o espiritual, porque ela foi feita para ser intermediária entre o corpo e o espírito, a alma começa a se relacionar com o espírito mundano, com o espírito deste mundo, com o espírito das trevas, da mentira e do engano, e ela começa agora a fazer tudo que o espírito deste mundo oferece. Então o espírito enganador deste mundo oferece deuses falsos. O ser humano começa a adorar deuses criados pela sua própria imaginação e influenciado por Satanás. O ser humano começa agora a receber todas as impressões exteriores do mundo através do seu corpo, do ouvido, dos olhos, do tato, do paladar, e ela começa a receber as impressões que antes era de Deus, agora é do corpo, que tem a percepção desse mundo e começa a introduzir elementos dentro desta alma para que ela possa se afastar. É uma mentira, é um engano. E Satanás, que está ao derredor, ele começa então a jogar tudo de mentira, de engano, para que o meu corpo, através do meu olhar, através dos sentidos físicos, tenha a percepção e comece a criar vãs pensamentos e imaginação, como diz a Bíblia. E eu estou vivendo agora, ou a humanidade está vivendo agora, a percepção do engano e da mentira. Mas vamos lá. Eu poderia falar meia hora sobre isso, mas vamos em frente. No momento que eu aceito a Jesus, eu recebo a Jesus, eu creio no seu nome, como diz João 1:12, esse espírito é reativado e passa a fazer novamente conexão com Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém? Amém? Nós estamos agora em uma nova dimensão espiritual. Mas e a alma, irmãos? A alma está acostumada com todo tipo de perversão. A alma está acostumada com a pornografia. A alma está acostumada com os palavrões. A alma, ela está acostumada com a rebeldia, com a feitiçaria, com a mentira, com a inveja e com tudo que este mundo tem de ruim. Essa alma está acostumada. E essa alma agora começa a ficar em
nascido, que está recriado em Deus. Eu tenho um espírito que recebe as influências de Deus, que está dizendo para a minha alma: você deve fazer assim. Mas o meu corpo está recebendo as impressões do mundo e minha alma está viciada, mal habituada com as coisas deste mundo. Então, ao mesmo tempo que diante de um fato provocativo, o meu espírito orienta e diz assim: olha, deixa Deus fazer vingança, minha é a vingança e a recompensa eu darei. Eu tenho o meu corpo, a minha carne, desejosa de descontar aquela provocação, porque eu estou habituado a devolver com a mesma moeda. E agora entra naquela parte onde a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Toda vez que a Bíblia se referia à carne, no sentido do Novo Testamento, ela está se referindo à alma, porque a carne em si, ela não faz nada. Mas ela está se referindo à alma, né? E ela é citada como carne porque as obras da carne, né? As influências da alma se manifestam na carne, como prostituição, inveja, lascívia, feitiçaria e tantas outras coisas se manifestam na carne. Mas é a alma que influencia, é a alma que é influenciada pelas impressões do mundo e de Satanás. E agora? O que é que eu faço com minha alma? O que é que eu faço com meu corpo? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do Deus vivo, que apresente o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. O que é que eu faço com o meu corpo, irmãos? Eu coloco ele sobre sacrifício. Amém? Ah, pastor, eu talvez pensava que quando aceitasse a Jesus eu não ia fazer mais nada. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, né? E nós ficamos só naquela coisa boa, eu não preciso mais nada, é só tomar posse. Ah, mas isso não é verdade. Muitas letras que nós pronunciamos em músicas, elas estão teologicamente erradas. Sabe que o pastor Valdemar falava que era um dos momentos onde a igreja mais mentia, era no cântico, né? No cântico, né? Então ele chegava nas assembleias, cantava aquele hino a ser Cristo comigo vai eu irei, né? Ele nem abria a Bíblia, então ele descia o cajado. Porque se nós formos encarar a realidade, os fatos de acordo com a Bíblia, Deus não está naquilo que nós dizemos para Ele ser e queremos que Ele seja, porque simplesmente estamos emocionados. Deus está na sua palavra. Amém? E o que está na palavra de Deus e expressa e manifesta a natureza de Deus, a personalidade de Deus. O fato de eu vir aqui na frente, cantar, levantar as mãos e chorar, e me derramar, isso não quer dizer que eu estou pronunciando a palavra de Deus. E Deus não está comigo naquelas palavras, naquele assunto. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Qualquer filosofia da minha mente que está desconectada com a palavra de Deus, embora cite a Deus, assim fazem os budistas e assim fazem centenas de religiões, mas não quer dizer que Deus está com aquela manifestação. Então, rogo-vos, pois, irmãos, Romanos, pessoal da Shalom, eu rogo a vocês que vocês peguem o corpo de vocês e coloquem em sacrifício vivo, não é um sacrifício pesaroso, do tipo assim, meu Deus, tem que ir para a igreja.
Deus, já deu a hora, poxa, eu estou morrendo de sono. Não é esse tipo de sacrifício que Deus está pedindo. O sacrifício vivo é aquele que você sabe que está matando o teu corpo, sabe que aquilo ali não é bom, mas você se alegra na presença do Senhor, porque você está correspondendo ao Espírito que está ativado em você. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quando eu for na casa do Senhor, eu não devo ir pesaroso. Quando eu for fazer algo para Deus, independente de vir aqui, eu não devo fazer pesaroso. Por quê? Porque eu estou conectado com o Todo-Poderoso. Então, eu condiciono meu corpo e te coloco em sacrifício o corpo. E tem uma expressão que Paulo fala, e nós vamos até lá. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Não anotei. Mas tem uma expressão que Paulo diz. Não anotei. Tem uma expressão que Paulo diz assim: eu esmurro a mim mesmo. Ele não está falando de dar murro no sentido literal. Ele está falando de sacrifício. Amém? Sacrifício. Muito bem. O que eu faço com minha alma? Versículo 2: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Entendimento ali é alma. Algumas traduções dizem mente, mas tudo isso é uma tradução, uma interpretação da palavra alma no grego, do grego. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa alma. Então, preste atenção, você talvez não prestou atenção ao versículo. O corpo eu devo pôr em sacrifício, mas a alma eu devo fazer o quê? Ser transformado dia a dia. Todos os dias ela vai sendo moldada. Essa palavra transformai-vos, porque o texto começa dizendo assim: não vos conformeis com este alma. Deixa eu dizer uma coisa para você agora, alma. Você está sendo tentado porque você se habituou desde pequeno a pecar. Você está acostumado com pornografia, você está acostumada com prostituição, você está acostumado com lascívia, você está acostumado com feitiçaria, você está acostumado com toda sorte de malignidade deste mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, alma: você vai ter que ser transformada. Você não vai poder mais continuar gostando dessas coisas. E qual é o elemento? Vai nos transformando dia a dia a imagem e semelhança de Deus. Qual é a parte espiritual que vai nos moldando e nos tirando destas impressões e tentações que o mundo nos impôs? Nós vamos lá para 2 Pedro 1:19. É isso mesmo. Eu estava só no versículo errado. 2 Pedro 1:19. Diz assim: e temos muito firme, fale assim, muito firme, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Irmãos, prestem atenção, olha que revelação linda para nós. Olha só, nós temos muito firme, ok? Muito firme.
Acredite nisso. As palavras dos profetas. E essas palavras, nós fazemos bem em estar atentos. Você está atento à palavra de Deus hoje? Amém. E ele diz assim: como a luz que alumia em uma alma escura, em um lugar escuro. Que lugar escuro é este, irmão? A nossa alma. Ela está escura desde a época em que estávamos com o nosso espírito morto. Mas agora, no momento que nós aceitamos a Jesus, esta alma que está em trevas, lugar escuro, trevas, pecado, coisas que não agradam a Deus, perversões, mentiras, enganos, esta alma que está habituada, ela agora vai sendo alumiada em um lugar até que o dia esclareça. Que dia é esse? O momento que a revelação for chegando na sua vida. Quantos estão recebendo a revelação do Senhor nessa manhã? Louvado seja o Senhor. Ela está chegando no teu coração, na tua alma. E todos os dias ela vai chegar. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Seja transformado todos os dias. Pela renovação do vosso entendimento. Através de quem, pastor? Através das palavras dos profetas. Amém? Que é a palavra de Deus que vai iluminando esse lugar escuro até que um dia esclareça a estrela da alva. Quem é a estrela da alva? É Jesus. Aleluia. Ele vai ser revelado aos poucos. Ou você achou que quando aceitou Jesus já tinha toda a revelação dele? E aí Deus vai me dando outros textos que eu fico preocupado, porque eu estou na preliminar ainda e as horas já estão indo embora. Então eu falei de transformação da alma. Eu mostrei a vocês que as palavras dos profetas, que nós traduzimos e entendemos que a palavra de Deus, a revelação de Deus, ela vai iluminando gradativamente até que a estrela da alva, né, esteja totalmente clara em nós, né? E isso é gradativo, porque se você for olhar lá em Efésios, Paulo, quando está orando aos Efésios, ele pede para que seja dada a eles a palavra da revelação e do conhecimento. Eles já eram crentes, mas eles não tinham toda a revelação. Nós não temos toda a revelação, porque a alma está sendo transformada. Amém? E através da conexão do Espírito, essa alma vai sendo moldada. Não vos conformeis com este mundo. A palavra, quando diz assim, mas transformai-vos, no grego, no original, você pode procurar, é metamorfose. É o mesmo processo da lagarta e da abelha, da transformação. Você vai sendo transformado gradativamente. E a palavra que diz assim, não vos conformeis, tem uma tradução que diz assim, não vos amoldeis. Fala de molde, fala de modelo. E está dizendo, não seja como o modelo deste mundo, mas passai pela metamorfose, para que você experimente a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então, à medida que você vai se transformando pela palavra de Deus, pela iluminação e a revelação do Espírito Santo, que vai te revelando quem é Jesus, você vai sendo transformado, mas até esse dia chegar, que vai ser, quando Jesus vier, a perfeição. Você vai passar por muitas lutas. Esta alma ainda vai lutar muito para você se afastar das coisas de Deus. Esta alma vai lutar muito para você se afastar de Deus. Meu Pai do céu. Todos os dias nós precisamos ser curados. Vamos lá, vou pular as preliminares. Uma tradução desse versículo, não vos conformeis com este mundo, diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança, metamorfose, na mente de vocês.
Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Conhecerão, você está falando para crentes. Ok? E isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. É um caminho, é uma estrada. E até lá nós vamos passar por muitos problemas, porque a nossa alma está carregada de peso que vem da nossa criação, que vem desde quando éramos neném. Começa desde a infância, o nosso crescimento, os traumas, as rejeições, as mágoas. E tudo isso que nós fomos alimentados pelas circunstâncias deste mundo, que nos foram desfavoráveis durante todo esse processo, e nós chegamos até Jesus, e agora nós estamos sobrecarregados. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus está dizendo: olha, vocês estão carregados de pecado, vocês estão carregados de culpa, vocês estão carregados de medo, vocês estão carregados com tantas coisas deste mundo que Satanás impôs, mas eu estou convidando a vocês a pegarem o meu jugo, o meu fardo, pois ele é suave e ele é leve. Tomai sobre vós. Jesus disse uma certa vez: deixo-vos a paz, e a minha paz eu lhes dou. Não lhes a dou como este mundo a dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Ora, essa alma, então, vocês entenderam que ela está sob um processo. Quanto mais você se aprofunda nas coisas de Deus, mais a revelação de Cristo vai chegando em sua vida. Quanto mais superficialmente você viver a sua fé, mais problemas e dificuldades de compreender Jesus, a sua vontade, e a vontade dele é perfeita, vocês terão dificuldades. Nós teremos dificuldades. Amém? Amém. Paulo diz: eu trato meu corpo duramente e obrigo ele a ser controlado. Ah, pastor, mas eu não consigo deixar de ver pornografia. Eu não consigo deixar de me prostituir. Eu não consigo deixar a maldade, a malícia. Pegue o teu corpo e coloque ele sobre sacrifício. Amém? Amém. Jesus diz: quem quiser vir após mim, pegue sua cruz, negue-se a si mesmo. Amém? Amém. É uma cruz. Ou você achou que Jesus lá na cruz resolveu todo o problema? Resolveu de certa forma, mas há a sua parte a fazer. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Quem é que precisa de cura interior? Eu vou agora dar uma cortada geral em todo o assunto. Mas nós vamos receber a porção que Deus nos preparou esta manhã. Amém. Amém. Nós vamos receber o que Jesus preparou para você esta manhã. Você vai receber. Amém. Você se aceita assim como você é? É uma pergunta, responda para si mesmo. A sua aparência, limitações, cor, sexo, casado, solteiro, situação econômica? Ou você usa de artifícios para mudar isso? Se não gosto de mim, dificilmente vou gostar dos outros. Lembra do texto? Amar o próximo como a si mesmo? Se eu não amo a mim mesmo, como é que eu vou amar o próximo? É impossível agradar uma pessoa que não está contente consigo mesmo. Já passaram por essa experiência? Você tenta de todas as formas, você faz de tudo por aquela pessoa, mas ela é ingrata, ela está sempre insatisfeita com as coisas. Se Jesus estiver falando com você, não pense no outro, não, pense em você. Nós temos essa
esse mecanismo de defesa da alma, que chama-se substituição. Nós temos a tendência de pensar que, meu vizinho é assim, meu irmão é assim, minha esposa é assim. É uma forma de autonegação, né? Eu nego as minhas fraquezas, porque eu não vou me sentir bem se eu expor, até para mim mesmo. Se você desenhar a si mesmo, como se desenharia? Você aceita as responsabilidades do ser humano, homem ou mulher? Ou você faz como Adão, a mulher que tu me deste, Senhor? Aceita a si mesmo sem revolta? Você se acha ou acha que as pessoas me consideram uma pessoa amarga? Não tolera a si mesmo? Está sempre de mau humor? É difícil para você se aproximar de outras pessoas? Já perceberam que pessoas têm uma dificuldade tremenda de se aproximar de outras? Eu tinha muita dificuldade nessa área. Mas à medida que eu fui deixando a luz entrar na minha alma, eu fui quebrando isso, fui repreendendo. Eu estava até contando para o pastor Leandro sobre o esposo da irmã Santina, que quando a Shalom chegou logo ali na rua onde ele morava, a esposa começou a ir na igreja, eu passava por ele e ele, bom dia. Parecia aqueles cachorros bravos, né? Pitbull. Depois de passar vários dias cumprimentando ele, eu orei no meu espírito e disse: eu vou quebrar isso daí, em nome de Jesus. E como vocês sabem, no começo da Shalom eu era bem jovem, e eu segui ao lado dele e comecei a conversar com ele. Depois de meia hora, 40 minutos, talvez, eu não lembro exatamente, aquele homem era outra pessoa. Com o tempo, aceitou a Jesus na Shalom e nós o batizamos nas águas. Hoje ele não está mais conosco. Foi para o céu, tá? Porque vocês podem pensar que ele foi para outro ministério. Mas, amados irmãos, tem pessoas que têm dificuldade disso. Você não fala comigo também? Porque estão doentes da alma. Eu poderia ter rejeitado aquela atitude daquele Senhor, mas eu não teria, ou nós não teríamos ganhado ele para Jesus, e nós não teríamos introduzido ele ao reino de Deus. Você está sempre na defensiva ou sempre no ataque? Você desconfia de todos? Por desconfiar, você fica na defensiva ou no ataque? Não se abre para relacionamentos? É ferino? Sabe a pessoa ferino? Aquela que tudo que você vai conversar com ela, ela tem algo para te cutucar, para falar, uma indireta, ela está sempre no ataque. Ela nunca se deixa ser ministrada. Ela está sempre por cima. Isso é uma manifestação do complexo de inferioridade. Existem dois tipos de manifestação do complexo de inferioridade. Aqueles que estão sempre como coitadinho, autocomiseração. Tadinho de mim. Eu não presto para nada. Não, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada, não sei o quê. Calma, ela está sempre assim. Existe um outro complexo que alguns confundem com complexo de superioridade, mas não existe complexo de superioridade. Na verdade, é um complexo de inferioridade disfarçado, o qual o ego manifesta ao contrário para disfarçar. A mente adota disfarce e ela disfarça a sua complexidade atacando os outros. Então ela quer se mostrar sempre superior. Ela sabe mais a Bíblia do que todo mundo. Quando alguém está pregando, ela está sempre questionando, porque ela precisa mostrar que ela sabe mais. Quando alguém está fazendo qualquer coisa que ela entende que ali é um domínio dela, ela está sempre criticando. Isso é confundido com o complexo de
superioridade, mas na verdade é um complexo de inferioridade. A pessoa ela não tem ainda a sua personalidade totalmente amadurecida e ela precisa questionar todos para que fique escondido as inseguranças que existem dentro dela. É difícil você se aproximar de outras pessoas, estabelecer diálogos, romper ambientes, medo de rejeição, não ser aceito, timidez, esconde o verdadeiro eu, carência. Você está sempre na defensiva ou sempre no ataque? Bom, já falei sobre isso. Quando você vai a uma reunião, você vai cumprimentar os outros ou você fica esperando que os outros venham até você? Isso é uma manifestação de enfermidade da alma. Aí eu vou ficar aqui no canto. Se eles vierem, eu cumprimento. Se não também, não falo com ninguém. Ah, que igreja é essa? Que ninguém vem me cumprimentar, né? Eu estou aqui, ó. Poxa, pastor é pastor por mim, hein? Né? Também não fui, é pastor, a obrigação dele. Alguns pregadores costumam dizer assim: aqui não existe, lá não existe. Não existe. Só para descansar, né? Existe. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O nosso ser, ele é formado de 3 partes, chamado de superego, ego e id. Essas 3 partes, elas demonstram a nossa personalidade humana de expressão a esse mundo. No superego está as memórias recentes e aquelas que nós precisamos todos os dias para fazer alguma coisa. Você está sempre lembrando que tem um pai, que tem uma mãe, que tem que fazer comida hoje e tal, aquelas lembranças assim. Nesse estado aqui do ego, aqui está a imaginação, os pensamentos, as fantasias e etc. E nesse estado aqui está as memórias permanentes, aquelas memórias que parecem que foram esquecidas, que desde criança nós estamos cultivando imagens e áudio, barulho, e elas estão ficando lá, e nós pensamos que elas foram embora. Por exemplo, se você perguntar para mim o que eu comi em 92, na hora do almoço, eu não vou saber. Porque essa parte está sempre na parte baixa do meu ego. E ali se armazenam as informações, ok? Estão entendendo? Ali se armazenam as informações, de imagens e de tantas coisas que durante todo o processo da vida elas foram deixando. Por que as nossas memórias fazem isso? Elas fazem isso porque se nós tivéssemos todas as informações desde quando nascemos e elas estivessem na memória recente, nós explodiríamos. Nós não aguentaríamos tamanha pressão de conhecimento, de imagens, de informações, e nós não conseguiríamos sobreviver. Vocês estão entendendo? Então essas informações elas vão deixando, vai saindo da memória recente para a memória temporária e passa para o estado mais baixo da memória do esquecimento. Mas essa memória, as imagens e tudo aquilo que nós passamos estão lá. Essa segunda parte é chamada também de memória temporária ou memória de trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. Eu precisei estudar para trazer esse assunto. E eu percebi que tinha muitas coisas que eu estava desatualizado, porque faz muito tempo que eu não ministro isso.
E durante a semana eu me preparei para esse estudo. Então algumas memórias retornaram e vieram para o estado de trabalho temporário. E agora eu estou, trazendo a manifestação dessas lembranças que outrora eu pesquisei, estudei e que agora é necessário colocar em prática. Mas algumas coisas do que eu estou falando aqui, ela podem ser novamente ela pode se voltar para o estado de permanência. Porque nós não ficamos acumulando demasiadamente. Existe um processo que a memória, por si própria, ela canaliza quais são as informações necessárias para ficar ali atuante. Porque, como eu falei, senão você vai explodir de informação. Você não é Deus. Isso é um mecanismo de defesa do nosso eu. A mente adota disfarce. Essas informações estão aumentando aqui dentro. E elas começam a ficar muita informação, como um HD que está cheio de informação. Preste atenção a isso. Ela manda informação para o ego manda para o superego, para a memória recente, e a memória recente diz: não, isso não está de acordo com a palavra de Deus, volta. Aí a informação volta, passa pelo ego e volta para a memória permanente. Novamente a memória permanente manda pelo ego para o superego outra informação e você libera. Mas tem outra que ela manda, o superego diz: volta de novo, essa daí não. Chega uma hora que o superego fica, vamos usar um linguajar de analogia, ele fica estressado. E a palavra psicologicamente citando isso é estresse, ansiedade, é isso mesmo. Há um nível de estresse, de ansiedade que fica dentro de nós, porque essas informações estão ali guardadas em imagens e etc. E aí o superego, para jogar fora essas informações, começa a fazer aquilo que nós vou usar uma palavrinha mais simples: a verdade, a mentira disfarçada de verdade, as desculpas. E aí nós começamos a mentir e começamos a dar falsas informações, porque o ego está tentando jogar fora aquelas informações armazenadas. Por isso que Deus diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas eu não minto, pastor. Eu não minto. Quantas vezes você chegou até outra pessoa com uma intenção e manifestando outra? É uma mentira. É uma mentira. Vou dar um exemplo de Acabe e Jeosafá. Jeosafá dá aqueles 5 minutos sem consultar a Deus e resolve ir até Acabe. Eles eram o oposto: rei de Israel, rei de Judá. Mas ali, aquele impulso que muitas vezes nós temos, e foi até Acabe. Acabe, maliciosamente, que estava numa situação difícil, primeiro afastado de Deus, casou-se com Jezabel, complicou a vida dele, né? Segundo, buscava os deuses de Baal e Estarotes, era um homem totalmente desvirtuado da vontade de Deus. Acabe achou ali uma oportunidade, era crente aí, crente carnal, fazia parte do povo de Deus, crente carnal, com a alma doente. Acabe já pensa num plano: opa, vou fazer um banquete, vou receber Jeosafá e ele vai ficar feliz da vida. E ele recebe Jeosafá. E Jeosafá, agora que numa atitude impensada, sem a revelação de Deus, fica feliz com aquela recepção. E
né? Come do bom e do melhor, e todo o povo que estava com ele ia a uma festa maravilhosa. Aí Acabe, crente carnal, que não dá lugar ao Espírito, que está sempre com malícia na sua mente, porque ainda não se deixou transformar, Acabe diz assim: olha, já que nós estamos aqui, somos amigos, né, comendo, tudo bom, tudo bem do melhor e tal, que harmonia, que coisa boa, né? Eu estou, tá? Não está escrito isso não, irmão. Por favor, não vai ser quadradão não. Nós estamos contextualizando. Acabe então diz para ele: olha, eu estou em uma guerra contra a Síria, eu quero tomar de volta o Ramote de Gileade. Irás tu comigo em uma aliança contra o rei da Síria? E Josafá, sem vigiar, sem consultar a Deus, cuidado com os crentes que estão ao teu lado e não têm a revelação do Espírito Santo, porque ele pode te colocar numa armadilha. Ele vem com a intenção boa, tudo bonito, você é meu amigo, nós estamos juntos, e aí você então cai naquela armadilha de partir porque não consultou a Deus. Seja como Neemias. A cada atitude de Neemias, a Bíblia diz: e eu orei ao Senhor Deus dos céus. Josafá então diz: eu irei, e nós seremos o socorro, o meu povo será o teu povo. Acabe, opa, já ganhei. Acabe sabia que o rei da Síria estava tentando de todas as formas matar a ele. Aí o que Acabe faz? Quando ele se prepara para a guerra, Acabe diz assim: olha, você é um rei, não está acostumado a batalhar com vestes, né, reais. Eu sou um cara simples. Eu estou fazendo uma tradução, tá, irmãos? Porque senão não dá para falar exatamente tudo. Fazendo uma interpretação. Você vai vestido de rei, eu vou vestido de um simples soldado. Olha a mentira que estava por trás. Qual era a intenção de Acabe? Que o rei da Síria, ao ver o rei Josafá, fosse com tudo para cima dele e matasse a Josafá, enquanto ele se livrasse. Se livrava. E assim fez. Josafá, arrependido do que havia feito, talvez, a Bíblia não cita, mas eu imagino, não há algum profeta do Senhor entre nós que podemos consultar? Porque Acabe consultava Baal, os profetas de Baal. Mas Josafá era um homem temente a Deus. Um profeta aí que só fala mal, só fala contra, tudo que, né? Foi lá e consultou o profeta disse: olha, vocês vão, mas você, Acabe, vai ficar. Tá vendo? Eu não falei? Ele só fala contra mim. Mas agora era tarde, Josafá já havia dado a palavra dele. Josafá já havia se precipitado. Cuidado com a precipitação, irmãos. Isso é um produto da ansiedade. A proposta vem até você e você não pensa, não diz que vai orar, não se propõe a orar. Não, pode deixar comigo, tá bom, conta comigo. Quebra a cara. Agora ele consulta o Senhor e ele percebeu que a coisa não era bem como ele achava que era, mas a palavra tinha sido dada. E ele foi para a guerra. E para resumir, quando chega lá, o rei da Síria diz: olha, não quero você indo contra ninguém, procura o rei e todo mundo vai para cima dele, quero ele morto. E aí os exércitos, os capitães foram: é esse o rei. Aí quando está no meio, que a batalha está se intensificando, Josafá clama ao Senhor, e os capitães abrem os olhos e percebem que ele não era o rei de Israel. Deus é tremendo, mesmo nas nossas falhas ele tem misericórdia de nós. E aí os capitães dizem: opa, esse não é o rei não, vamos deixar ele em paz, que isso aí não é o rei que nós estamos procurando não. Aí um soldado, né, sem pretensão nenhuma, só lutando lá, de repente, mira o seu arco, no rei de Israel.
final da batalha ele é morto, como diz a palavra de Deus. Muitos crentes estão mentindo dessa forma. A intenção é uma, a proposta é outra. Tentando pegar você numa armadilha. Eu que sou pastor, vou ser sincero com vocês, eu faço isso quase todo dia. A proposta é uma, mas a intenção é outra. Você já passou por isso, pastor Leandro? Todos nós já passamos. Amados irmãos, quero dizer que a porção do Senhor para nós essa manhã é esta e ela é suficiente. Há muitas coisas que eu poderia falar, mas eu vou deixar para a próxima ministração que houver sobre cura interior. Eu vou falar sobre rejeição, sobre culpa, complexo de inferioridade, a ira, mágoa, sobre pessoas que carregam um peso desde criança. Sabe por quê? Muita gente confunde as coisas e diz assim: mas no momento que eu aceitei Jesus, tudo se fez novo. Sim, a respeito da eternidade, tudo se fez novo. Você é filho de Deus, você tem acesso a Deus, você é herança de Deus, você vai para o céu, se assim mantiver a fidelidade ao Senhor, e muitas outras promessas. Efésios fala muito sobre isso. Mas a nossa alma está em processo, amém? Aí sim, a restauração da alma, ela está sendo restaurada, ela está sendo processada à imagem de Deus. E tem muitas coisas que nós carregamos ainda de pequeno e não percebemos isso. Sabe aquilo que quando há um acesso de orgulho e de soberba, nós dizemos assim: eu aprendi assim, assim eu continuo. É coisa que você carrega de pequeno, da família. Pastor, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Peraí, você está pegando uma parte do versículo. Você está pegando uma parte do versículo. Nós aprendemos a pegar versículos separados e a proferir, né? E achar que aquilo é uma verdade. A verdade só é verdade quando ela é completa. Amém? Amém. Vamos terminar lendo em 1 João capítulo 1, para você ver que não é bem assim como você sempre está interpretando, eu estou sempre interpretando. Evangelho, 1 de João, Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 1. A partir do versículo 5, para terminar. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Peraí, começamos errado esse versículo todas as vezes que citamos para alguém. O sangue de Jesus me purifica, irmão. Eu estou livre. Leia o contexto. Leia o contexto. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos. Ok? Estão entendendo ou não? Amém. Eu tenho comunhão com Deus, irmãos. Eu tenho comunhão com Deus. Mas aí eu ando em trevas. Eu estou mentindo. Aí o texto continua dizendo: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros.
temos comunhão, mas não temos, estamos em trevas. Se dissermos que temos comunhão e andarmos na luz, aí sim, o sangue de Jesus nos purifica. Ok? Amém. Se eu estiver em trevas, o sangue de Jesus não está me purificando. Os pecados, eles passam, preste bem atenção, na cruz foi zerado o pecado, aquele pecado que nos afastava de Deus, a rebeldia, a desobediência. Amém? Amém. Lá foi zerado esse pecado. Mas aqui o texto se refere a pecados, uma derivação do pecado original. Pecados que cometemos todos os dias, pecados que cometemos que não agradam a Deus. Todos os dias eu preciso sair desse pecado que está em mim, e eu preciso ir para a comunhão com Deus, para a luz que Ele me trouxe através da palavra, lembra? E esta luz me faz com que eu confesse os meus pecados. Peraí, eu não li essa parte também não. Eu preciso confessá-los. E aqui eu quero citar dois tipos de confessar. Existem pecados que é contra Deus, diretamente. A lista lá em Gálatas 5, 22, por ali, 21, 22, fala sobre isso. Colossenses também fala alguma coisa. Existem pecados que é diretamente a Deus. Esses pecados, quando eu os confesso a Deus, automaticamente o sangue de Jesus me purifica de todo. Mas existe pecado que é contra o meu irmão. E aí nós esquecemos essa parte. Porque aqui o texto diz: se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Mas lá em João diz assim: se você diz que ama a Deus e odeia o teu irmão, você é mentiroso. Porque como podemos amar a Deus que vemos e odiar o nosso irmão que não vemos, e odiar o nosso irmão que vemos? Então há pecados que precisam ser confessados à igreja ou às pessoas a quem devido é. Se eu pecar contra minha esposa, é contra ela que eu tenho que confessar o meu pecado para ser curado. Pastor, isso é heresia, basta confessar a Jesus. É? Então vamos para Tiago. Vamos ver se é só isso mesmo. É bom ler a Bíblia por parte, aquilo que me interessa, não é? Mas quando eu leio a Bíblia por completo, aí a coisa fica mais complicada. Tiago 5,16. Tiago capítulo 5, versículo 16. Glória a Deus. Tiago 5,16 diz assim, presta atenção: confessai as vossas culpas uns aos outros. Para quê? Para quê? Peraí, vamos repetir de novo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? E a oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Outro versículo que a gente lê separado. É verdade. A oração do justo, irmão, né? E o camarada está devendo para o irmão. Nem pode ir a Casa Bahia, né? Devendo igual as casas, deve as casas Bahia. Eu sou justo. É só orar. É só orar. Peraí, deixa eu ler de novo, que talvez eu não entendi. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para quê? Sareis. Sabe por quê? A igreja muitas vezes não está vivendo o avivamento que
tanto é prometido por Deus lá em Efésios 5 e alguma coisa, 20 e pouco, que fala sobre ser cheio do Espírito, etc, etc, que é o tema mais ou menos que nós vamos falar à tarde, porque nós estamos na mentira, e usando o texto bíblico: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Aquilo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você pediu perdão a Deus? Amém. Você está garantido na eternidade. Deus te perdoa. Sabe por que você vai ter uma vida miserável aqui na terra e não a vida abundante que Deus promete, que Jesus promete? Porque você está devendo para muitas pessoas. Você não confessa, a tua soberba, o teu orgulho faz com que você queira mostrar que é um crente muito espiritual, mas você está vivendo uma mentira. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que e orai, confessar e orar, para que sareis. Pois a oração de um justo relacionado a essa situação pode muito em seus efeitos. A cura vem com confessar.